Hello, protagonista! Estamos aqui com mais um Juliana Góes Podcast, mais um episódio dessa nossa saga, que já perdemos as contas de qual número é. Gente, o episódio já tá quando? 150, 140? Parabéns a todos nós que estamos aqui resilientes na base da coragem, né? Porque eu até tava conversando com um time que a gente tava publicando uma sequência de stories, e daí a Fê tava postando do treino. E eu fiquei um tempo de molho, ainda tô um pouco fanha, eu passei por uma sinusite, um negócio, um paranauê horrível. E aí eu falei, não, vou fazer só caminhadas, não vou treinar, porque também pegou meu pulmão. Eu falei, não. E aí ela falou, quer escrever alguma coisa? Eu falei, voltamos na base da coragem, porque aqui, meu bem, a gente não faz nada na força do ódio, tá? Então se você ainda falar, eu treino na força do ódio, a gente não quer nutrir nada na força do ódio. E eventualmente, quando vier o ódio na sua vida, meu bem, entende que é uma emoção, todo mundo sente. Mas, meu, descomprime, grita, solta, escreve, põe no papel, xinga, não, assim, de preferência não as pessoas, a não ser que realmente seja necessário. Não vamos entrar nesses méritos, mas tira a emoção, porque emoção parada adoece, entende? E aí, o que eu trago pra vocês hoje, meu bem? Eu trago aquele recado básico que o diretor deixa, pra você deixar o like, caso você esteja no YouTube, porque são, o quê? Mais de 16 anos de canal no YouTube, então eu mereço esse like para que essa mensagem impacte mais pessoas e segundo ele, importa aí em como esse vídeo reage quando vocês deixam like. Isso é muito importante para nós. E para você que sempre está conosco nas plataformas de streaming, lembra de avaliar o podcast e de deixar também o seu feedback do que você mais gosta de ver aqui ou do que você tem sentido saudade de ver aqui. Eu quero trazer um tema para vocês hoje que, inclusive, é uma temática fixa minha, que eu trabalho com mulheres e muitas mulheres vêm até mim com o desejo de ressignificar a própria vida num ponto de vista de que vê valor na própria história, em que vê esperança na própria caminhada, sabe? E mulheres que buscam, através da minha experiência de mais de 16 anos, ter uma presença digital, né? Hoje em dia se fala muito em posicionamento, em imagem, mas eu também acabo observando, e aqui eu vou ter o meu lado, né, o meu senso crítico, eu acabo observando muito do mesmo, sabe? Narrativas parecidas, poses parecidas, estilos parecidos, e tudo bem também, né? Acho muito difícil alguém ser completamente inovador e autêntico. Claro que você gosta ali de um estilo, você se apropria dele, você gosta ali de um determinado tom na sua narrativa, você traz para perto, mas o mais importante é que o que está sendo transmitido, meu bem, seja no digital ou fora dele, porque precisa haver uma coerência, precisa haver uma congruência. Se não acontece aquela coisa, né? A pessoa lá é alguém e quando você conhece pessoalmente é um outro alguém, né? Então, assim, tem uma distância, uma dissonância de persona. Então, poxa, não é isso que a gente quer, né? A gente aqui trabalha com a verdade, com autoconhecimento, e muitas mulheres ainda têm uma certa confusão sobre quem elas são, o que elas gostam, quais palavras as representam, ou o que elas querem daqui pra frente, porque estão num momento de atualização de identidade, de recalcular a rota. E é assim, é muito mais comum você ter confusão sobre isso do que ter certeza. É o que eu vejo trabalhando com mulheres há tantos anos, mas que você não se limite em ter uma confusão sobre esses aspectos tão íntimos seus, porque a gente está em constante transformação. Só que será que nos últimos tempos, será que nos últimos anos você se deu a chance de se investigar com um olhar bondoso e curioso? Que é isso que a gente traz, né, do mindfulness, que é uma das minhas áreas de aprofundamento. Quando você tem um olhar curioso, um olhar bondoso, a gente tem um olhar mais neutro sobre aquilo e até sobre nós mesmas. Porque na maior parte do tempo a gente está tendo um olhar ultra crítico, um olhar julgador. Ou seja, quando você vai se investigar, você olha tantos aspectos dos quais você não gosta e você quer parar de se enxergar, você quer parar com o autoconhecimento, você só está encontrando problema, só está encontrando sombra, porque talvez a questão não seja você, não seja, isso não é a sua totalidade, não é a totalidade de ninguém.
mas o seu olhar tá muito negativo, esse viés tá muito negativo, e aí você desiste desse processo de se reencontrar. Por isso que eu falo, é muito importante quando você está num processo de conhecer algo, conhecer alguém, um processo de renovação, de transição e um processo de autoinvestigação, ter esse olhar de mindfulness. É bondoso, é curioso, como uma criança. Como uma criança observa um inseto. Coloca um besouro ali. Se você ainda não passou o seu medo para a criança, né? E deixou ela ali, de repente, reagindo de uma forma que não é mais ela mesma, né? Ela tá reagindo com base no que ela viu de você. Ela viu o exemplo de alguém que tem medo. Se a criança tá neutra, ela vai ter uma curiosidade tão grande de ver um ser, um inseto que tem ali o casquinho furtacor, que tem será que tem asa? Será que não tem asa? Será que tem antena? Será que tem um olho? E a criança genuinamente vai ter um olhar curioso e bondoso, não vai ver a maldade ali, vai ter uma curiosidade genuína, e esse olhar perante a vida, ele é edificante para suas relações, para sua relação com a pessoa mais importante da vida, que é você. Então, muito cuidado com o olhar o qual você tem sobre você e sobre as pessoas com as quais você se relaciona. Por quê? Às vezes o problema não é você, nem a pessoa, é o seu olhar enviesado negativamente. Traga bondade e curiosidade para a sua percepção, isso muda tudo, tudo. Então, quando a gente começa a fazer esse trabalho de investigação da mulher, eu já faço esse primeiro ajuste, né? Para que a gente desenvolva um trabalho de marca pessoal. Ah, Ju, mas eu não sou empresária, não quero ser influencer, mas, gente, marca pessoal é para todo mundo. Marca pessoal, o que que é? Representa os seus valores. Marca pessoal, coloca ali, de repente, num mural, num painel visual, num mood board, tudo que faz sentido para você, sejam cores, formas, sabores, interesses, hobbies, para que você mapeie a sua identidade. Então, num processo de construção de marca pessoal, a gente precisa vasculhar todas as gavetinhas da sua existência que estão bagunçadas, que estão esquecidas, com um olhar bondoso e curioso. Buscando ali o que está ficando para trás, o que tem que aparecer mais, buscando o que faz sentido mostrar, o que você quer deixar engavetado. Sabe assim, a gaveta das calcinhas? É você que quer mexer na gaveta das calcinhas. Você não precisa deixar a gaveta das calcinhas junto com a entrada da sua casa, onde as pessoas chegam e vão, de repente, ter acesso a isso. Então, a marca pessoal também tem esse olhar. O que você preserva? O que você coloca mais acessível, mais visível? O que você coloca em voga, né, no holofote? E traz isso à tona. Então, é uma construção? Sim, é uma construção, porque precisa de cuidado, precisa de atenção e precisa, claro, entender o seu número. O quanto você quer expor de determinado assunto, o quanto você não quer falar de determinado assunto, o quanto, de repente, você vai abrir seus bastidores, o quanto você vai abrir suas vulnerabilidades. E um dos maiores erros que eu vejo na construção de marca pessoal, por mais que essa pessoa busque autoridade, por mais que essa pessoa busque relevância, credibilidade, um dos maiores erros é deixar de lado os aspectos da vulnerabilidade que trouxeram essa pessoa até aqui. E quando a gente fala de vulnerabilidade, tem uma baita distorção, porque traduzida na língua portuguesa, ela está muito atrelada à fragilidade. Se você pega no idioma inglês, a vulnerabilidade, ela tem mais uma conotação de ter a ver com coragem, sabe? Coragem de ser quem você é, com autenticidade, com força de você não ter mais medo de se mostrar e saber o que você quer mostrar, é uma escolha, sabe? E quando você traz, pensando nesse trabalho de marca pessoal, aspectos de uma vulnerabilidade que você já resolveu, já ressignificou, você traz humanidade e, ao mesmo tempo, contribuição. Você não fica só ali num vitimismo de repente, estar passando por algo e tá contando uma história muito difícil que não leva para um lugar além. Porque, naturalmente, as pessoas que vão te procurar,
que vão contratar os seus serviços, que vão te seguir, elas precisam dessa identificação. E a identificação com a humanidade, que no Mindfulness é humanidade compartilhada, quando você é capaz de se enxergar na história do outro, de se colocar no lugar do outro, você gera uma conexão muito mais profunda. Então é esse erro de deixar para trás uma vulnerabilidade, mas como colocar essa vulnerabilidade para jogo? Quando você conta uma história de um desafio que você teve em algum momento e relata como você lidou, o que você fez, o que você aprendeu, o que isso trouxe de quebra de paradigma na sua vida. Aí sim, é uma forma autêntica, verdadeira e contributiva de colocar ali uma vulnerabilidade que não é só chorar pitanga, tá? Ju, mas no podcast você chora as pitangas? Choro, gente, porque aqui é um lugar de um long format que eu posso muitas vezes falar do que eu ainda estou vivendo, mas é outro rolê. É um formato que cabe, mas muitas vezes para redes sociais, especialmente para LinkedIn, a maior parte do trabalho que eu faço com essas mulheres, tanto em consultoria quanto em mentoria, é de direcionar essa linguagem, qual que é o tom, qual que é a narrativa, quais são os pilares editoriais que essa mulher vai ter no LinkedIn, que é uma rede social profissional. Aí é outra situação, a gente vai entender quanto num artigo ou num vídeo cabe abrir da história. Quando a gente tem mais tempo com uma pessoa, dá pra chorar mais pitanga, porque dá pra gente dar contexto, dá pra gente dar contorno, dá pra gente dar profundidade, entende? Então é muito importante você considerar tempo, espaço e circunstância. Eu trago isso sempre pra vocês, pra tudo na vida, inclusive pra o ambiente no qual você está se comunicando, a relação que você está construindo. Então, diante desse tempo, espaço, circunstância, o que vale a pena agora eu abrir ou não abrir? Qual tom que eu vou ter diante dessa discussão? Porque tem assuntos que não dá pra gente falar com um sorriso no rosto, né? Então, é importante entender a postura, é importante entender o que você quer ao passar aquela mensagem. E assim a gente vai construindo uma história pessoal. Mas o que eu quero dizer pra você é que, independentemente de você fazer um trabalho no digital ou não, você é a pessoa responsável por dar o tom da sua própria história. Na minha palestra tem uma parte que eu falo, a vida não é o que acontece com você. Não é. Isso é filosófico, isso vem de Epiteto. E de outros autores também, que se relacionam com esse pensamento. A vida não é o que acontece com você. Ah, Ju, mas então o que é a vida? A vida é a maneira como você reage ao que te acontece. Como você está reagindo à sua história. Como você está reagindo ao que deu errado na sua história. Porque a gente sabe que Deus escreve certo por linhas tortas. E a gente sabe que muitas vezes você ter passado por tudo isso é o que te capacitou para você chegar até aqui sendo quem você é. Mas se você reagiu a isso, meu bem, como uma vítima, não sendo capaz de enxergar a importância de ter passado por isso, é muito provável que aconteça algo mais disso, uma repetição disso na sua vida enquanto você não aprende. A gente falou sobre isso num episódio recente, né? Mas é sempre bom relembrar, e eu falo isso pra mim mesma, tá, gente? Porque eu também passo por repetição, né? Claro que eu não tô aqui absoluta e protagonista, jamais errei. Não, eu ainda erro, mas eu tenho mais consciência. Isso não significa que eu não vou errar. Isso não significa que eu não precise de terapia. Isso não significa que eu não chore no banheiro, que eu não grite no travesseiro. Sim, eu faço tudo isso também, né? Aqui eu tô abrindo uma vulnerabilidade pra você, mas com contexto, com propósito, né? Pra te dizer que sim, eu passo por isso, você passa por isso, mas o que a gente tá fazendo com isso? A gente tá buscando aprender, a gente não tá num lugar de estou refém das circunstâncias, oh meu Deus, não. A gente pode escolher como reagir, ainda que a gente não esteja no controle de tudo nessa vida. Então, daqui pra frente, vamos pensar em uma história da sua vida que ainda dói lá dentro de você. Talvez, minha amiga, o que eu preciso te dizer com muita sinceridade é que se ainda dói muito, você precisa de ajuda. A gente não consegue resolver tudo sozinha e a gente não precisa resolver tudo sozinha, tá? Então, talvez uma ajuda profissional ou de uma rede de apoio que você sabe que pode contar. E o que eu quero dizer com ajuda? Muitas vezes, meu bem, a maior e melhor ajuda que a gente recebe, que a gente dá para alguém é escuta. Escuta sensível.
que a gente possa ouvir mais. Porque muitas vezes quem está em sofrimento, só de falar já vai gerando ali uma visão diferente sobre o próprio desafio, já vai fazendo uma descompressão importante emocional ali. E muitas vezes o fato de falar, de se abrir, tira de dentro dela um peso muito grande que ela não precisa lidar sozinha. E ser ouvinte é muito mais valioso do que a gente querer ser palestrante num momento de dor, que a gente não tem nem o lugar de fala daquela pessoa, que a gente não tá ali, por mais que a gente tenha humanidade compartilhada, se coloque no lugar dela. Talvez o aconselhamento que você vai dar é totalmente baseado no seu repertório. Será que vai caber para ela? Então, se você realmente quer dar um aconselhamento, pergunta: posso te dizer o que eu sinto nessa situação? Você me permite? Aí você vê se faz sentido. Eu sempre falo isso, porque eu como mentora, caramba, mentora de mulheres, né, que vêm e abrem a vida pra mim, abrem capítulos sensíveis pra mim. Eu respondo, eu coloco a minha visão, eu falo, essa é a minha visão, faz sentido pra você? Você precisa refletir um pouco mais sobre isso? E assim vamos, porque não tem ali, nesse contexto humano, nós aqui na Terra, uma verdade absoluta. Nós não temos a capacidade que Deus tem de trazer todas as respostas, de conseguir colocar um caminho. Não, a gente ainda tem 1000 amarras, a gente tem 1000 defeitos e a gente está em melhoria. Então, nem sempre é trazer ali essa nossa vontade de ajudar através de 1000 aconselhamentos sobre uma coisa que a gente nunca nem viveu, né? E a gente vai se esquecendo disso, porque eu vejo que, pelo menos na nossa cultura, a sabedoria está muito atribuída à fala, né? Ao quanto que você sabe, ao quanto que você tem de intelecto. E não! Muitas vezes para os orientais era no silêncio que você acessava uma grande potência de sabedoria, inclusive silenciando diante de uma afronta, diante de um conflito. E não é se ausentar, é entender que às vezes não vale a pena. Não vale a pena. Que o caminho do silêncio também é uma resposta, também é um posicionamento. E aí tempo, espaço e circunstância, é cogitar qual é, né, o rolê que você está vivendo e de que maneira que a real contribuição existe. E muitas vezes ela tá no silêncio. Então, o que eu digo para você, nessa conversa que a gente tá tendo sobre reinvestigação do self, sobre você se reentender com quem você é, por mais que você não atue na internet, a sua marca pessoal também fala sobre como você vai ouvir, como você vai falar. E é muito bacana fazer isso. Eu vou deixar uma sugestão para vocês. Tem uma das minhas jornadas, na Você Protagonista, a gente fazia o mapa, eu não lembro qual que era o nome, gente. Era o mapa da identidade, alguma coisa assim. Eu sugeria que as meninas fossem buscar, às vezes até no Pinterest, por exemplo, né? Você vai numa plataforma que tenha um vasto banco de imagens e vai colocando tudo que você gosta numa pasta. O que te faz sentir viva, o que te faz sonhar, o que é belo pra você. De repente, se você tem um lado mais nostálgico como eu, o que você gostava de brincar na infância? Qual é a paisagem que você mais gosta? As suas cores preferidas, texturas? Se você tem artistas que você ama, músicas, bandas, uma filosofia de vida, uma religião ou algo da espiritualidade que você poderia colocar, é fazer esse vasto repertório. E é tão lindo depois quando você olha aquele compilado junto, porque isso traz para você muito mais clareza do que te representa, do que você sente que ressoa, sabe, dentro de você. E é um ótimo exercício para quem está precisando fazer de fato uma atualização de identidade. Não é isso que vai atualizar a sua identidade, mas isso vai te dar mais clareza sobre o que faz os seus olhos brilharem, tá? E se tem alguma coisa muito sensível, eu falei de nostalgia aqui, né? Se tem algo muito sensível que dá uma nostalgia, mas uma dorzinha, uma angústia, não coloque. É aquilo que te eleva, é aquilo que é leve, é aquilo que é gostoso, é aquilo que é bacana, que é saudável, que vale a pena. E aí quando você cria isso, é tão lindo, se você puder, imprime, deixa num lugar que você usa sempre. Coloca também frases que você ama, frases de impacto, afirmações positivas, símbolos,
que remetam aos seus amuletos, proteção, que você acredita. Ai, é tão lindo, gente, vale super a pena. E lembrar, sabe, a sua marca pessoal, ela tá sendo construída todos os dias, a partir da mentalidade que você tem sobre você. E aí, muitas vezes, quando uma mulher cheia de potencial, mas que tá desistindo de sonhar, desistindo de acreditar em si mesma, ela não consegue, de repente, ter um trabalho ali de se posicionar, de aparecer, de estar na internet, de falar o que pensa. Não é uma questão de que ela não tem um produto, não tem uma marca pessoal, não tem um talento, não tem uma capacidade. Não, é porque ela não tá enxergando. Porque ela só tá enxergando na própria vida a maneira como ela tá reagindo à própria história, tá desmerecendo a pessoa que ela se tornou. E esse é, muitas vezes, o mais difícil do trabalho mesmo, porque a visão da pessoa não tá coerente com quem ela está se tornando. Quem você foi, meu bem, não precisa ditar seu futuro. Quem você foi te dá norte para, no momento presente, você fazer todos os ajustes que você puder, que estão ao seu alcance, dobrar os seus joelhos e pedir para que Deus te endireite, te oriente, para que você crie a pessoa sábia do futuro, para que você realmente entenda a pessoa que você está se tornando. Se você continuar baseando as suas crenças de valor, de identidade, de capacidade, de merecimento na pessoa que você foi lá há 10, 15 anos, tá totalmente errado, porque tá desatualizado. Aquela pessoa foi importante para você chegar até aqui. E aqui você tem o poder de decisão de como você vai reagir daqui para frente. Começa a se orgulhar do que você passou, da maneira como você conseguiu chegar, não importa. Aqui, faz o trabalho direito, o arroz com feijão básico do dia a dia, de reconhecer a tua própria história. E assim você vai conseguir criar esse futuro em que você se olha nos olhos, se olha no espelho e fala, caramba, eu fiz por mim o que ninguém mais poderia fazer. Porque um dia você entendeu o valor da sua história, mas enquanto você é a pessoa que desvaloriza a sua própria história, minha amiga, você não vai conseguir chegar num lugar muito longe e num lugar em que você habita a sua própria pele com orgulho, com admiração, com carinho, com amor próprio. Então, muito cuidado com a maneira como você vem olhando para o seu passado. Isso está impactando o teu presente e a tua construção de futuro, tá? Então, muito mais do que marca pessoal é entender qual é a reação que você tem à sua própria história, o que te aconteceu. E mesmo que você fale, Ju, mas eu reagi pessimamente ao longo de X anos em tal relacionamento, tudo bem. Bora aprender com isso? Bora continuar do hoje, dali pra frente? Porque mágoa, ressentimento, mágoa, se você para dividir a palavra, água. Água. Água parada, apodrece. Emoção parada, adoece. Então, como lidar e liberar as suas mágoas? Você vai ter que olhar para elas, não adianta varrer a sujeirinha para debaixo do tapete. Então, que você possa ter uma escrita terapêutica em que você escreve o que você sentiu, em que você escreve que se perdoa, que você possa ir para terapia, que você possa conversar com Deus, que você possa entender que ninguém vem pronto. Naquele momento você fez o que você podia com os recursos que você tinha e agora é diferente. E você está disposta a fazer diferente. Mas carregar a mágoa adoece e não vale a pena, tá? Então, meu bem, o que mais ressoa pra você nesse episódio, tá? Lembra, cuidado com o seu olhar, tenha bondade, tenha curiosidade, tenha humanidade compartilhada pra gente poder calçar os sapatos do outro. Isso não significa que a gente precisa ali discorrer filosoficamente. No momento que uma pessoa tá se abrindo, a escuta ainda é um dos ativos mais valiosos para todas as relações. Combinado? E dessa forma eu sinto que eu melhorei em muitas relações, ainda tenho que melhorar, óbvio, mas me trouxe, assim, de verdade, mais sintonia, me trouxe mais sensibilidade, né? E eu espero que você encontre esses elementos daí também. Me conta se você vai levar algo para o seu dia a dia, para sua rotina, para sua casa. Espero que sim. E compartilha para alguém que de repente está precisando muito ouvir essa mensagem, tá?
Porque no fundo, é o que eu sempre falo. Quando alguém desperta, outras pessoas à sua volta vão despertar juntas. E a gente está precisando, nesse momento planetário, de mais pessoas abrindo os olhos para o melhor que elas podem ser, independentemente do que tenha acontecido até aqui. Mas é a gente pensar que unidos e unidas daqui para frente, a gente consegue sim construir algo melhor. Conta comigo para isso. Um grande beijo, te vejo no próximo. E se você chegou até o final, comenta, arrasei! Beijo!